Olá, pessoal chegando aí para nossa live no Facebook. Tá todo mundo me ouvindo bem? Me vendo bem? Testando o som. Som. Ok? Então vamos lá, né? Eu acho que eu nunca fiz uma live no Facebook. Aliás, eu acho que eu fiz uma vez durante uma palestra na universidade. Então, a ideia dessa live, além de entrar na modinha, né? Não tem muito o que a gente fazer nesse isolamento, é trocar um pouco de ideia com vocês a respeito dessa situação que a gente está vivendo, né? E aí, eu queria falar com vocês a partir das várias perspectivas mesmo, né? Eu vou falar com o professor que eu sou, especialista em discurso. A gente está vivendo um momento em que requer uma interpretação dos sentidos do que está acontecendo. Eu também vou falar um pouco como psicólogo que sou, né, por formação, dessa situação que está gerando na gente do ponto de vista de deslocamento psíquico. Mas também queria falar como cidadão, como pai, como usuário do Facebook, como um ser político. Então a ideia da live é exatamente falar um pouco sobre tudo isso, né? A pauta da live, alguém perguntou aí qual era a pauta da live, é falar disso, né? Assim, na verdade eu queria organizar a conversa em 3 momentos. Primeiro falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, né, de isolamento social, e dos impactos que isso causa na gente, do ponto de vista de cabeça mesmo, né? Assim, causa de repente algumas aspirações. Depois, no segundo momento, eu queria falar fazer um pouco da resenha do que tem se falado sobre esse momento, do ponto de vista de deslocamento, né? O que vai ser daqui para frente, né? Que mundo é esse que a gente vai ter daqui para frente? E para isso eu queria trazer assim a fala de algumas pessoas que eu tenho acompanhado nas redes sociais, na mídia em geral, e também usar como referência o artigo do The Guardian, né, que é um artigo que hoje mesmo está lá no meu feed, eu coloquei, que é um artigo muito interessante, que diz que a gente não vai mais poder voltar mais ao normal, né? Porque o coronavírus mudou o mundo. E como que ele mudou o mundo? E o que está mudando o mundo? Então são algumas questões, assim, uma pauta meio aberta. E a ideia é essa mesmo, né? Conversar um pouquinho, apresentar algumas coisas, falar algumas coisas e acompanhar aqui os comentários de vocês para a gente trocar umas ideias a respeito disso. Bom, primeiro eu queria falar sobre essa situação que a gente está vivendo, né? A especificidade dessa situação em que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma situação de perda. É fundamental reconhecer isso. Nós estamos perdendo espaço, nós perdemos liberdade, nós perdemos o direito de vir a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, nós perdemos o direito de escolha, alguns deles, e toda perda, ela traz para o sujeito a possibilidade da potencialização de ansiedade. Os consultórios dos psicólogos, né, mesmo que virtuais, estão começando a ficar abarrotados, né, de demandas desse ponto de vista. As pessoas estão ansiosas, elas estão explodindo porque elas não estão sabendo lidar com essa mudança de cenário e essa perda generalizada. Então, assim, eu queria, antes de mais nada, falar um pouco dessa ansiedade, né? E aí eu falo um pouco como psicólogo. Primeira coisa, a gente precisa desmistificar um pouco o conceito da ansiedade como sendo algo ruim, né? Existe ansiedade boa e ansiedade ruim. Ansiedade é mais ou menos como colesterol. A ansiedade boa é aquela ansiedade que faz parte do nosso repertório para lidar com as coisas da vida, né? Então aquela ansiedade que permite que a gente sobreviva em situações de perigo, é aquela ansiedade que permita que eu decida quando eu me sinto ameaçado. Essa ansiedade é boa, essa ansiedade ela é reguladora da vida. E ela é uma herança da espécie. Então, assim, do ponto de vista fisiológico,
a gente tem a nossa vida e a gente vai acumulando memórias, e essas memórias vão sendo armazenadas no sistema que controla nossas emoções, que é o sistema límbico. E aí eu me lembro das aulas, né, de fisiologia, de anatomia, que eu tive na faculdade. E esse sistema límbico, onde fica armazenado lá a memória, é que é acionado a partir do momento em que eu me deparo com uma situação. Então a situação, o fato acontece, eu vejo, por exemplo, vamos usar um exemplo bem concreto, eu vejo duas pessoas vindo numa moto, numa rua escura, na minha direção. Quando eu vejo esse fato, automaticamente o meu sistema de emoções é disparado, a minha memória lá no arquivo vai dizer assim, duas pessoas numa moto, o que isso significa? E aí é disparado, né, pela amígdala no cérebro, o sistema nervoso autônomo, que vai disparar o sistema simpático, que é a parte do sistema nervoso autônomo que responde pelo alerta, como se fossem soldados, vai dizer assim, se preparem, nós temos aí uma coisa para lidar na frente. E aí, de repente, essa moto, quando a gente olha, de repente é um conhecido nosso. E aí, o sistema límbico avisa, né? O córtex frontal avisa assim, olha, é o seguinte, não tem com o que se preocupar, é amigo nosso. Entra em cena o sistema nervoso parasimpático, que é o que desliga, vai dizer assim, ó, desliga, todo mundo pode ir para suas, né, baixar a arma, porque a gente não precisa lutar. E esse é o movimento normal da ansiedade. Então você tem um fato, o fato aciona o nosso sistema límbico, que aciona o nosso alerta, e esse nosso alerta avalia a situação, e aí eu vou lutar ou fugir, né, luta ou fuga, e eu decido então, né, em fração de segundo, se eu vou lutar ou fugir. Se eu for lutar, se for esse o encaminhamento da minha decisão, o corpo dispara uma série de comportamentos fisiológicos, a mão fica suada, a adrenalina dispara no corpo, enfim, né, todos aqueles sintomas da ansiedade mesmo. Mas se for para descansar, o corpo desliga. Então, essa ansiedade é uma ansiedade boa, né? O que acontece com a ansiedade ruim é que o sistema não desliga. Então você entra num alerta, e esse alerta é um alerta constante, e aí é uma falha no córtex pré-frontal que não manda o comando para o cérebro para desligar. Então o sistema parasimpático não age. E aí é como se você estivesse num carro acelerado com freio de mão, né? A energia vai... E isso, obviamente, vai causar uma série de transtornos e também consequências fisiológicas na gente. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou tentando classificar a ansiedade como uma ansiedade boa e ruim para mostrar que nem todo processo de ansiedade é um processo ruim. Agora, quando a gente está numa situação de perda, como essa situação que eu descrevi, em que a gente tem uma perda de espaço, de liberdade, desse direito de escolha, direito de ir e vir, né, uma coisa tão fundamental, essa ansiedade ela pode ser potencializada, essa ansiedade boa para lidar com o fato, e a gente de repente perder a mão nisso e começar a desenvolver processos de ansiedade mais patológicos, né? E aí você tem uma série de desdobramentos patológicos, como uma ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada é exatamente quando essa ansiedade está descontrolada e você não tem como desligar esse sistema para que a gente, né, possa voltar à situação normal. E aí você vai ter transtorno de ansiedade generalizada, você pode transformar essa ansiedade em transtorno obsessivo compulsivo, né? Já que eu não posso controlar minha ansiedade, eu vou transferir isso para algo que eu possa controlar. Então eu vou arrumar as coisas direitinho, os livros por tamanho, eu vou arrumar as coisas por cores, eu vou limpar a casa 300 vezes por dia, porque isso eu posso controlar. Então é uma forma do inconsciente transferir o incontrolável para o controlável. Eu posso desenvolver uma fobia social também, né? São pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade tremenda para apresentar um trabalho em público, para falar diante do público. Isso tudo são ansiedades, processos ansiosos, patológicos, né, que não são lidados de uma forma satisfatória pelo sujeito, e ele transfere então para uma série de consequências dos desdobramentos dos transtornos de ansiedade. Então você pode desenvolver transtorno do pânico também, que é aquela sensação horrível de que você vai morrer, seu coração está disparado, né, e você vai bater no hospital, no pronto-socorro, chega lá, você faz todos os exames e
nada do ponto de vista fisiológico, a não ser essa ansiedade exacerbada e aquela sensação, como eu falei, do carro acelerado com freio de mão ligado. Ou a gente joga isso para uma fobia, né? Eu tenho medo de aranha, tenho medo de minhoca, porque é muito mais fácil evitar aranha, evitar minhoca, evitar o elevador, evitar viajar de avião, porque aí eu controlo o meu medo. Do ponto de vista da psicologia, naquilo que está descrito no DSM, que é o Manual das Patologias, né, Mentais, todos esses transtornos eles são consequências de uma ansiedade desregulada, é ansiedade ruim. E a que mais interessa a gente nesse momento, quem trabalha com a psicologia ou pensa nessas questões, nos processos psicológicos, é o trauma, né? O transtorno do estresse pós-traumático, TEPT. Porque a gente está vivendo uma situação, e essa situação é traumática, é muito diferente de tudo que a gente já viveu, e aí há possíveis consequências de tudo isso que está acontecendo, que a gente não sabe direito o que vai acontecer lá para frente, como consequência desse isolamento, como consequência dessas perdas, como consequência da perda de pessoas queridas que vão, né, que podem, né, Deus proíba, mas que podem morrer por conta dessa pandemia. Essas situações todas são situações ansiogênicas, ou seja, causam ansiedade, e a gente precisa lidar com isso. A gente precisa lidar com essa ansiedade desregulada. E como é que a gente lida com a ansiedade desregulada? Bom, a gente tem que procurar primeiro uma escuta qualificada, ou psiquiatra, ou psicólogo, que são os profissionais que são capazes de identificar isso, dar o diagnóstico disso e começar a fazer então intervenções para lidar com isso dentro da sua teoria específica, né? No caso do psiquiatra, que é o profissional da medicina que é autorizado a prescrever remédios, às vezes você precisa realmente de um recaptador de serotonina e algum tipo de remédio para poder dar essa equilibrada e consertar esse desregulamento, esse desregramento entre o seu motor e o seu freio de mão aí, né? Então essa situação do isolamento é uma situação que ela causa medo, né? Ela causa apreensão, né? A Francisca está falando que ela está muito apreensiva com tudo isso, e pode levar a pânico, né? Então o medo é diferente do pânico, né? Enquanto a gente tem medo, enquanto a gente está apreensivo, nós estamos num nível em que nós podemos utilizar esse medo e essa apreensão, né, como motores que impulsionam a gente a organizar os nossos pensamentos e ações. O que a gente não pode entrar é no estado de pânico, porque no pânico a gente perde total controle das nossas ações. Então o medo também não é ruim. O medo é uma situação, o medo é igual a febre. Quando o nosso filho está com febre, é claro que ninguém quer que ele convulsione, a gente dá um antitérmico para ele, para reduzir a temperatura, mas se eu não procurar o que está causando a febre, depois que passar o efeito do antitérmico, vai voltar a febre. A febre, portanto, é uma aliada, né? Aí a gente tem que procurar então mecanismos para lidar com essa ansiedade, para desacelerar mesmo. Eu penso o seguinte, que nesse momento específico, por tudo que eu tenho lido, né, e eu tenho lido bastante sobre esses processos psicológicos em tempos de pandemia, em tempos de epidemia, em tempos de crise, em tempos de desastres. Eu estou aproveitando um pouco esse tempo do isolamento para ler um pouquinho sobre isso. Existem algumas direções que a gente pode tomar, né, para tentar minimizar um pouco esses efeitos. Deixa eu dar uma lida aqui no que o pessoal está falando. Isso. Então a Flávia está falando aqui que quando ela sente dificuldade de respirar e ela se conhece, ela medita e se acalma. Então cada um conhece um pouco o seu processo de escape. A gente precisa fazer o tsh da panela de pressão. E há algumas direções a respeito de como você trabalhar um pouco isso nesse momento em que a gente está isolado, né? Primeira coisa assim que a literatura tem dito, os psicólogos têm dito, os profissionais de saúde têm dito é o seguinte: se informe, tenha informação qualificada, mas evite a overdose de informação. Porque você liga a televisão, está falando do coronavírus, você abre a internet, está falando do coronavírus, né? Então, você tem uma overdose de informação e essa overdose de informação sobrecarrega o sistema também. Pode ser ansiogênica, pode ampliar a sua ansiedade.
E aí a gente precisa, então, achar esse regramento, essa dosagem, essa dosimetria dessa informação a respeito das coisas, né? E é essa informação que a gente precisa buscar, ela precisa ser uma informação qualificada. Procure fugir do tiozão do Zap, procure fugir de informações catastróficas, né, informações ruins, informações que te deixem para baixo. Pensamento negativo ajuda a distorcer a realidade. É preciso entender que sentir tédio nesse momento de isolamento, sentir um pouco de solidão, é um fato. É um fato, né? Isso não é ruim, é assim, ponto. E a gente precisa lidar com isso, a gente precisa lidar com esse fato, a gente precisa ressignificar esse fato. Vamos aproveitar esse momento que a gente está isolado, esse momento que a gente está sozinho, né, entre aspas, assim, fora das redes físicas dos nossos relacionamentos, para olhar um pouquinho para dentro, para refletir as nossas relações pessoais, as nossas relações afetivas, para curtir um pouco aquilo que a gente sempre reclama que não pode curtir, a família, né, imediata, porque o dia a dia sobrecarrega demais. Então a ideia é ressignificar a solidão, né? Em inglês tem duas palavras para isso. Em inglês tem a palavra loneliness e tem a palavra solitude, né? Loneliness é o que a gente chama de solidão. Essa solidão que você está sozinho porque você não tem ninguém. Essa solidão é ruim, essa solidão causa vazios, causa a sensação de ser ninguém no mundo. Mas também tem a palavra solitude, que é uma solidão buscada, é uma solidão necessária, é aquele tempo que você precisa ficar sozinho consigo mesmo, para refletir sobre as coisas, para refletir sobre um problema. E vamos então tentar ressignificar essa solidão ruim para uma solidão boa, para uma solidão reflexiva, né? Outra coisa, evite não fazer nada nesse isolamento, assim, ficar sem fazer nada, porque isso causa tédio, né? Mas também evite fazer tudo, quer dizer, querer fazer tudo, querer chegar e dizer, bom, agora eu vou colocar todo o meu trabalho atrasado em dia, vou trabalhar 24 horas por dia, eu vou arrumar tudo que eu tenho para arrumar, vou arrumar minha estante, porque aí você vai criar um outro fator ansiogênico, você vai criar um outro motivo de ansiedade, que é o quê? É de não estar dando conta de botar em dia aquilo, né, que todo mundo diz que eu tenho que fazer agora que eu estou em isolamento, que é botar em dia as coisas que estão atrasadas. Quando começa a ser algo que incomoda, a gente precisa botar um pé no freio, e nós mesmos é que somos capazes de controlar esse freio, né? Então agende suas tarefas, mas não seja tão escravo delas, né? Senão a gente vai acabar sofrendo burnout, quer dizer, aquela queima, né? Como uma lâmpada que fica ligada 24 horas por dia e acaba queimando também. A gente precisa exatamente, então, estou resumindo tudo aqui, né? O que é que a gente precisa? A gente precisa entender que essa situação é uma situação real, esse isolamento é um fato, e que esse fato é necessário nesse momento e que a gente precisa lidar com ele sem sofrer tanto, né? Para isso a gente precisa tomar algumas atitudes no sentido de enfrentar essa situação de perda. Nós estamos, de novo, como eu comecei falando sobre isso, nós estamos perdendo espaço, nós estamos perdendo liberdade, nós estamos perdendo direito de escolha, e tudo isso vivendo ainda uma situação política em que alguém que devia estar liderando esse processo todo, né, que é o presidente da República, indo na contramão do mundo, causando ansiedade e angústias ainda maiores por conta disso. Então, precisamos criar um campo de força para deixar entrar o mínimo possível de coisas que vão impactar na nossa saúde mental, né? E, antes de mais nada, a gente precisa também pensar no coletivo. Ainda que estejamos isolados fisicamente, a gente não pode e nem deve ficar isolado socialmente. É hora de fazer lives, é hora de conversar com os amigos, é hora de mandar mensagem, é hora de bater papo via vídeo do WhatsApp, é hora de bater papo no Instagram, é hora de refazer as amizades distantes, ou as amizades puídas, né? É hora de conversar, é hora de dialogar. Tudo isso são ocupações de um tempo de forma proveitosa que ajude exatamente a domar esse seu carro que está aí acelerado com o freio de mão ligado. Então é preciso reduzir, tirar o pé do acelerador, né? É preciso baixar o freio de mão e preciso andar, é preciso caminhar porque a vida continua, né? Então assim, esse é um primeiro momento da nossa conversa, né? Que eu quero terminar dizendo o seguinte: é fundamental para que você tenha uma certa paz de espírito nesse momento, vamos usar um termo mais popular, né? Paz de espírito, uma tranquilidade, que você crie um mosaico de atividades. Eu tenho falado isso. O que é um mosaico de atividades? Que você não fique fixado em uma coisa só.
né? Que você assista um filme, que você leia um livro, que você converse, que você jogue com seus filhos, que você leia para eles, que você jogue videogame, que você jogue dominó, que você pesquise, vá ler a sua área de pesquisa, né? Vá lavar louça. A minha higiene mental é lavar louça. Eu lavo louça e nesses tempos de isolamento, vocês têm de convir comigo, né? As louças brotam na pia, assim, de uma forma imensa, assim, de repente quando você vê já tem tudo. Então, eu estou fazendo, por exemplo, desse momento de lavar louça, um momento de higiene mental, né? A gente precisa exatamente minimizar essa sobrecarga que essa situação, que esse cenário está trazendo para a gente. Esse é um primeiro momento da conversa, né? Aí eu queria entrar no segundo momento, trazendo uma discussão interessantíssima que eu tenho acompanhado por vários autores. Né? Vários autores têm falado isso de forma diferente e eu acho importante a gente trazer isso aqui. Aí eu falo um pouco como analista de discurso, né? Que é a minha formação acadêmica. Meu doutorado é em linguística, análise do discurso exatamente. E falar de sentidos. E a pergunta é, que sentidos novos são esses que estão sendo construídos por conta desse cenário novo? Né? O que está mudando? O que vai mudar? O que não é mais a mesma coisa já? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? E aí eu queria fazer referência a uma frase, né, do Átila Marino, da USP, que esteve no Roda Viva nessa segunda-feira passada, num programa fantástico. Eu acho, quem não assistiu, procura o link aí no YouTube, que assim, é muito informativo, né? Pesquisador da USP, ele traz umas coisas uns fatos muito interessantes para a gente pensar a vida. E ele fala essa frase, né, que o mundo não voltará a ser o que era antes. Essa frase que ele falou também foi dita de certa forma no artigo do Contar do Calhares, na quinta-feira passada, na Folha de São Paulo, né? Também é dita de uma forma bastante brilhante pelo Léo Freiman, que é um psicoterapeuta, de um vídeo que eu também coloquei aí na minha timeline, basta você dar uma procuradinha, que traz o seguinte, né? Assim, grosso modo, esses autores dizem o seguinte: o mundo que a gente tinha depois do coronavírus, depois dessa situação de pandemia, nunca mais vai ser o mesmo mundo. E o que mudou? E aí o Léo Freiman ele é muito feliz quando ele diz isso, né? Que o vírus ele caducou um tipo de sociedade. A sociedade que ganha no grito, a sociedade, né, que só me serve, né, e dane-se o meio ambiente, a sociedade da violência, a sociedade do eu sou melhor que você e você não é nada, a sociedade que só se interessa pela parte da matemática, da física e que abomina as artes, a literatura, a música, a parte da alma, né? Esse vírus ajudou a gente, está ajudando a gente a perceber isso, que essa sociedade a gente não quer mais. A gente precisa ser inteligente para perceber que essa sociedade precisa acabar. Essa sociedade do grito, da violência, essa sociedade, sabe, da disputa, essa sociedade do apagamento do outro, essa sociedade da indiferença, essa sociedade da intolerância com as minorias. A gente está aprendendo por conta dessa necessidade de conviver coletivamente, ainda que isoladamente, de que nós somos uma humanidade, né? Um tecido social, um tecido, um ecossistema, e que qualquer parte desse ecossistema que seja atingido, ele também me atinge. Então, se a gente não for inteligente para sacar isso agora, acho que vamos perder uma grande oportunidade, né? Ninguém está dando boas-vindas ao vírus, não, mas também a gente precisa ser inteligente para poder refletir sobre as consequências do que ele trouxe, né? Porque senão, né, alguma coisa a gente tem que tirar de bom dessa situação, né? A gente precisa investir mais no ser humano, a gente precisa investir mais no diálogo, a gente precisa se preocupar com o ecossistema. Lá no começo do século XX, o filósofo Ortega y Gasset já falava isso. Sou eu e minhas circunstâncias. Então, se eu não cuido das minhas circunstâncias, é de mim mesmo que eu não estou cuidando. Nossa, isso está na filosofia há muito tempo, né? Isso está na teoria dos grandes filósofos há muito tempo, essa questão de a gente se pensar como humanidade coletivamente. E agora, nós estamos vendo isso, levando um tapa na cara desse vírus, né? Nos mostrando isso de uma forma muito direta, né? E só não entende quem não quer.
A gente precisa pensar o ser humano em todas as suas dimensões, a gente precisa pensar numa justiça social, a gente precisa, sabe, se indignar muito mais com pessoas que estão morrendo de fome enquanto jogam tomate fora para equilibrar o preço no mercado. Isso é inadmissível, né? A gente está vendo também algumas reportagens, matérias e links, posts sobre como a natureza está se regenerando sem o homem, como os canais de Veneza estão limpos, né? Como o clima melhorou. No artigo do The Guardian mesmo fala isso, que o clima melhorou por conta do isolamento. Na China diminuiu a poluição e isso poupou a vida de mais de 15 mil crianças que tinham problemas respiratórios, que de outra forma sofreriam muito mais. Então, o mundo está dando um recado para a gente. Gaia, a Terra, está dando um recado para a gente. Não é à toa. A gente precisa ser inteligente para entender isso que a gente no discurso chama de acontecimento. Nós estamos vivendo um acontecimento e a partir desse acontecimento os sentidos vão ser outros. Nós precisamos entender que sentidos são esses, que recado está sendo dado, né, por esse mensageiro, por esse vírus que é um mensageiro para a humanidade, veio dizer tanta coisa para a gente, e a gente precisa então aproveitar o isolamento, colocar a mão no queixo, olhar para o horizonte e pensar, qual é o recado que está sendo dado? O que eu tenho que aprender com tudo isso? Né? Enquanto a gente se protege, lava a mão com gel, né? Evita contato, aglomeração, que a gente tem que fazer isso mesmo. Enquanto a gente faz isso, vamos aproveitar também para fazer uma reflexão um pouco mais filosófica no sentido de vida. Que vida é essa que a gente quer? Né? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não apostar na inteligência, né? Não investir no ser humano, se a gente não apostar no diálogo como solução das diferenças, se a gente não se preocupar com o ecossistema, né, que isso não é uma preocupação de ecochatos, não, mas isso faz parte da nossa vida, da nossa qualidade de vida, é o planeta em que a gente vive. Se a gente não brigar por justiça nos seus vários sentidos, nas suas várias dimensões, como diz o Fryman lá no vídeo dele, a gente não vai morrer só do vírus, não. A gente vai morrer de depressão, a gente vai morrer de ansiedade, a gente vai morrer de suicídio, a gente vai ter muito mais automutilação, a gente vai ter muito mais patologias, a quantidade de remédios tomados vai aumentar e a gente vai ficar mais doente do que a gente já está. Portanto, a gente não vai voltar para o mundo do jeito que era, né? Para a normalidade, até porque é a hora de a gente questionar exatamente se esse normal é o normal. A gente está começando a entender que esse normal não é o normal. A gente se acostumou com o normal, mas é o normal da injustiça, é o normal da distribuição de renda, sabe, desigual, é o normal que está mostrando para a gente que a gente está aqui em isolamento, morrendo de medo de pegar o vírus, e ao mesmo tempo tem gente que está na rua, né? Quando você diz, fica em casa, e a pessoa não tem casa, porra, ela não tem nem casa para ir. Quer dizer, como que eu não me incomodo com isso, né? Como que eu não me incomodo com a distribuição de renda desse país que é imoral, indecente, que 1% da pirâmide social tem 10%, 20% da riqueza desse país, 30%, sei lá quantos por cento, mas é uma coisa tão indecente, imoral. Então é hora de a gente pensar em tudo isso, entendeu? É hora de a gente ter vergonha na cara para isso. Que mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Que terra é essa que a gente quer deixar como legado, né? Como herança para quem vem depois da gente? Porque pensar ecologicamente é isso, não é pensar agora, só nesse momento. Pensar ecologicamente é pensar para gerações futuras, é pensar o que eu quero para minha filha, para minhas duas filhas, para minha mulher, né, para os meus netos que vêm aí na frente. E isso requer pensar em todos os sentidos, no sentido de saúde, de acesso à saúde, educação. Olha que coisa interessante, né? O coronavírus veio trazer para a gente algumas coisas pelas quais a gente, que tem uma certa sensibilidade social, já veio lutando há algum tempo, mas que outras pessoas dizem que é besteira e alguns países não aceitam ainda, como por exemplo o Sistema Único de Saúde, né? Eu estava assistindo a entrevista, estava lendo a entrevista do prefeito de Nova York, que é o epicentro do vírus lá nos Estados Unidos, e ele estava dizendo, né, ele disse assim, um dos grandes problemas de Nova York é que os hospitais agem de forma isolada. Seria muito bom se nós tivéssemos um sistema único de saúde. Quer dizer, está se percebendo agora que nós temos um puta de um sistema de saúde que tem lá seus gargalos de gestão, que tem lá seus problemas. Eu tenho aprendido muito isso com o pessoal lá da Paraíba, com quem eu tenho um diálogo muito legal da enfermagem, da pós-graduação de enfermagem da Paraíba. E o SUS é um negócio fantástico, né? Um sistema único de saúde, com acesso universal.
e precisa ser, pelo qual a gente precisa brigar, pelo qual a gente precisa lutar, a gente precisa ter mais dinheiro para a saúde, a gente precisa ter educação universalizada, sabe? Para que numa hora dessa de pandemia as pessoas não sejam tão ignorantes ao ponto de não perceber a gravidade de estar lá fora agora andando no meio da rua. Eu tive que sair para comprar comida, eu fiquei estarrecido aqui em Manaus porque as pessoas estão se aglomerando, as pessoas estão conversando na porta de casa, né? E não entenderam a gravidade da coisa. Não entenderam a gravidade da coisa. E a gente está acompanhando hoje o ministro da Saúde dizendo que o sistema de saúde do Amazonas vai ser o primeiro a entrar em colapso. Então é muito assustador tudo isso, né? E tudo isso vem num processo, sabe, de educacional, um processo político, que essas pessoas não tiveram acesso. Então é importante que a gente brigue por isso, por acesso público à educação, por um sistema de saúde eficiente. É tudo isso, né? Essas coisas todas estão vindo para a gente pensar exatamente no que a gente quer com o que tá acontecendo agora. Que mundo é esse que a gente quer? Porque a gente não vai ter mais aquele mundo que a gente tinha, não. E não sei nem se a gente quer aquele mundo mais, não, né? É preciso pensar um pouco nisso também. E aí eu vou para um terceiro momento da nossa conversa, que é exatamente falar do artigo do The Guardian, né? O artigo chama We Can't Go Back to Normal. How Will Coronavirus Change the World? Nós não podemos voltar ao normal. Como o coronavírus vai mudar o mundo? É um artigo muito interessante do The Guardian, que fala sobre várias coisas. Eu vou pontuar algumas delas que eu acho interessantes, né? Em que ele vai dizendo o seguinte: o que vem depois dessa pandemia? Vem um mundo melhor ou vem um mundo pior? Tem gente que acha que vem um mundo melhor. Tem gente que acha que vem um mundo pior, né? Aí o artigo é interessante porque ele vai buscar alguns autores que estudaram as pandemias, as epidemias no mundo, né, que escreveram livros sobre isso. E citam lá o que aconteceu com a gripe de 1918, que teve seu aspecto positivo, porque depois da gripe de 1918, vários países na Europa criaram um sistema de saúde que não tinham antes disso, né, foram obrigados a criar um sistema de saúde. É um aspecto positivo, então, da epidemia. Na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, vários países criaram o welfare state, né, que é o Estado protetor, a necessidade de ter uma previdência, a necessidade de ter um sistema de saúde, a necessidade de amparar o trabalhador. Então, esses desastres, essas emergências, elas rasgam o tecido da realidade, né, mas pelo buraco também elas nos permitem ver novos mundos, novas possibilidades de novos mundos. Agora, junto com isso, vem também o lado ruim, o lado, né, do pessimismo. A gente vê aumentar, por exemplo, a xenofobia, a gente vê aumentar o racismo, a gente vê o aproveitamento político de tudo isso, quando nós percebemos, por exemplo, quando se chama do vírus chinês, aí começa todo um jogo político na nomeação do vírus como vírus chinês. A gente está vivendo essa questão da luta política, né, das pessoas que pensam como o presidente, que são negacionistas, indo na contramão do mundo, e a gente que é agoniado, porque tem que ficar em casa e sabe que essa é a única forma de achatar a tal da curva de contaminação. Então tem todo esse lado negativo que acaba atingindo a todos nós, e que se a gente não gerenciar bem, também a gente entra em processo de ansiedade e depressão também, né? Além de tudo, a gente vê desnudar da lógica do capitalismo, né? O exemplo foi exatamente os Estados Unidos, que chegou e disse para a China assim: o que tem aí? Eu compro. Pá. E pegou todos os equipamentos e tudo aquilo que estava inclusive vendido para o Brasil, para outros países, por conta a lógica do capitalismo não é uma lógica coletiva, é a lógica do lucro, é a lógica do eu primeiro e pronto. E esse momento está servindo para a gente ver isso também, né? Para a gente perceber esse capitalismo funcionando, de gente que pega e passa na farmácia e compra todo o estoque de álcool gel para vender por 10 vezes mais o preço, gente que aumenta o preço do gás, como a gente viu hoje no jornal. Então tem esse lado ruim, né, que é a nossa herança desse sistema capitalista em que a gente vive. E está tudo misturado, isso está tudo misturado, e a gente está no meio disso, tentando ter um pouquinho de paz de espírito, né? Olha, então essas coisas parece que nos trazem assim, nos dão mais a certeza, né, de que a gente realmente precisa brigar pelo nosso sistema único de saúde, porque os países, inclusive aqueles que não têm, né, estão percebendo a necessidade de ter um sistema de saúde único e gratuito. Um programa de renda mínima, que é uma coisa
que é lógico, na minha cabeça é lógico, quer dizer, o governo está aí para quê? Né, para proteger as pessoas. Então, aquelas que não têm proteção social, o governo tem que dar algum tipo de renda mínima. O Eduardo Suplicy vem falando disso há anos, já é a bandeira dele, né, o ex-senador de São Paulo. E hoje você está vendo países como os próprios Estados Unidos definindo um programa de renda mínima para dar suporte econômico àquelas pessoas durante a pandemia lá nos Estados Unidos. Você vai receber $1.200 lá por per capita para poder se sustentar. A necessidade por que isso não pode ser feito como política universal, a renda mínima? Para que as pessoas saiam da rua, para que elas não passem fome, para que elas tenham uma moradia. A gente está percebendo, né, por conta desse mensageiro, do coronavírus que está vindo aí dando uma porrada na cara da gente, que a sociedade precisa ser um pouco mais solidária. E a gente está aprendendo isso na porrada, na marra, né? Então, sabe, é preciso, de repente, de um desastre para o governo assumir a sua responsabilidade original de proteger as pessoas. Né? E aí você vê toda a resistência de um Paulo Guedes da vida desse, que só tem na cabeça cortar, a agonia dele em liberar os recursos, né, que já foram aprovados pela Câmara, pelo Senado, para que chegue na população mais vulnerável. Quer dizer, não tem uma lógica, se sair da lógica capitalista, né, é uma lógica impossível, é um nonsense para esse pessoal. E a gente precisa fazer essas coisas acontecerem, a gente precisa se mobilizar politicamente, a gente precisa, sabe, se posicionar politicamente em relação a essas coisas. Não dá para ser neutro, não, né? E não dá para a gente pensar, né, vamos voltar ao normal, porque o normal não era normal. A gente não quer mais esse normal, né? E a gente está aprendendo isso na porrada mesmo, com essa situação que o corona está trazendo para a gente aqui, né? O mundo está muito estranho. O mundo está muito estranho e ele não está estranho só porque ele está mudando muito rápido com tudo isso, não, né? E a gente pode ficar doente, alguns já estão e nem sabem. Mas ele está estranho porque nessas últimas semanas nós demos conta de que tudo pode mudar. E que as verdades mais absolutas podem ser desconstruídas, né? E de repente essa constatação, que é uma constatação simples, ao mesmo tempo ela é perturbadora e libertadora. Ela é perturbadora porque toda vez que a gente mexe com nossos alicerces, a gente fica inquieto, né? A gente fica desconfortado. Mas eu acho que é preciso abraçar esse desconforto e pensar no que tem de libertação nesse processo todo, né? Do que a gente está deixando para trás, do que a gente precisa deixar para trás para poder viver como sociedade, né? Porque essa constatação que a gente está tendo hoje, de que as coisas podem mudar de uma hora para outra, quando as coisas se normalizam, a gente tende a esquecer. A passar batido por isso aí. E a gente não pode esquecer. Porque nós não estamos vendo um filme de ficção científica, nós estamos escrevendo um filme de realidade, né? Nós estamos escrevendo juntos. E nós vamos escrever até o final. Então cada um de nós tem um papel protagonista aí, cada um de nós tem o seu papel a cumprir. Nesse momento é fundamental que a gente fique em casa. Nesse momento é fundamental que a gente convença as pessoas a ficarem em casa. Porque se a gente não ficar, nós vamos aumentar o contágio e esse contágio vai chegar em alguém que a gente ama, em alguém que a gente gosta, essa pessoa vai morrer e nós vamos ser responsáveis por isso também. Então, eu queria, na verdade, conversar com vocês para falar um pouco disso, né? Para falar dessa ansiedade, que é uma ansiedade que está aí, é uma ansiedade que muitas pessoas estão sentindo, mas que é preciso atacar, né? Se defender dessa ansiedade. É preciso baixar o freio de mão, tirar o pé do acelerador, achar os seus mecanismos, o seu mosaico de atividades para fazer, de coisas que são lúdicas para você, que te deem paz, que te deem tranquilidade. É preciso gerenciar isso. Se você não conseguir, procure os psicólogos. Tem muitos psicólogos que estão atendendo online. O Conselho Federal de Psicologia liberou o atendimento online para todos os psicólogos nesse momento de pandemia. Procure um psiquiatra, procure um profissional, uma escuta qualificada se você acha que você não dá conta sozinho. Isso é fundamental, a gente precisa ter paz psíquica para cuidar da gente e para cuidar dos nossos, né? E a gente precisa ter paz psíquica também para lidar com essas situações que a gente terceiriza no dia a dia. No dia a dia as crianças vão para a escola, né? E aí aquela energia toda das crianças fica lá, quem recebe isso são os professores, né? Mestres, parabéns para vocês, porque agora a gente está sentindo essa energia toda girando aqui dentro da casa e às vezes a gente não dá conta disso, né? A gente não consegue gerir porque é um cenário absolutamente novo e esse cenário novo é um cenário em que a gente precisa botar o pé no chão, a gente precisa saber que ele existe
e não há por que entrar em pânico por ele, né? A gente precisa entender que é um momento diferenciado, que é um momento novo, que é um momento estranho e que tudo isso pode trazer coisas positivas e negativas. E a gente precisa ter a realidade, o pé no chão, né, para sacar o que é negativo e para poder lidar com essas coisas negativas, mas a gente precisa ter energia também, a gente precisa ter paz, a gente precisa ter espiritualidade, a gente precisa ter, sabe, tranquilidade, serenidade, para poder focar também nas coisas boas, nas coisas positivas, nas coisas alegres, nesse ressurgimento da solidariedade que está tendo no mundo, nesse ressurgimento do incômodo com as injustiças, sabe? Nesse renascimento, não é à toa que a palavra renascimento, né, foi utilizada para descrever a época depois da Idade Média, aquela coisa toda na Europa, porque realmente depois de um momento ruim a gente renasce de alguma forma, né? Como diz a música do Gil, Drão, né? Tem que morrer para germinar. Algumas coisas vão morrer, que é para germinar coisas novas, e a gente conseguir ver daqui a pouco a flor nascendo no asfalto de novo, né? Então era isso que eu queria conversar com vocês. Eu não sei se vocês têm umas perguntas aqui, deixa eu tentar recuperar algumas coisas que foram ditas, né? Já que eu já falei demais, agora a Francisca Chaga fala de estar apreensiva. É normal se sentir apreensiva, é normal se sentir solitário, é normal sentir o tédio, é normal ficar com raiva de vez em quando. O que a gente não pode é deixar que esse sentimento domine, mas de vez em quando a gente precisa fazer o tch da panela de pressão, meter a cabeça na janela e gritar bem alto, fora Bolsonaro. A Flávia, já falei da Flávia, né, que ela tem dificuldade de respirar, crise de ansiedade, mas aí ela também procura, né, os mecanismos dela, como a meditação, ouvir música. Cada um sabe daquilo que lhe acalma, daquilo que lhe dá prazer. Então procure identificar o que lhe dá prazer e nessas horas de ansiedade, nessas horas de tédio, né, canalize, vire a direção do trilho para essas atividades, para que elas possam então lhe ajudar a ter mais paz, né? Yoga, meditação, o que mais aqui? Estou conseguindo. Fala tchau pra minha live aqui que eu já vou desligar. Hã? Fala tchau pra minha live. A Fabiana está fazendo aqui Live da live? a live da live, uma meta live aqui. Então ela vai desligar agora. Então um beijo para vocês que acompanharam aí pela live dela, que a gente continua na nossa aqui, né? A Angélica diz que até então não tinha sentido medo, mas ficou assustado com o número que vem crescendo. É isso que eu estou dizendo, é preciso a gente sentir medo, sim. O medo não é ruim, não, porque, como eu disse, o medo ajuda a gente a organizar as ideias. A gente não pode deixar o medo dominar e gerar pânico, né? Porque aí a gente perde o controle das coisas. Mas o medo é necessário nesse momento. É preciso ter medo de ficar doente, é preciso ter medo de sair mesmo, né? O que mais? Vamos ver aqui. Tem gente que recorre, está dizendo aqui, o Alexandre está dizendo aqui que ele assiste vídeos informativos e fuge da paranoia, abusando de vídeos de humor. O humor, tradicionalmente, na história, né, da cultura brasileira, é uma válvula de escape fantástica. Então a gente precisa rir, a gente precisa, sei lá, assistir BBB para quem gosta, a gente precisa discutir, sabe? A gente precisa jogar jogos, a gente precisa dançar sozinho na sala, a gente precisa tomar uma cervejinha para quem gosta, tomar um vinho, precisa dormir para quem gosta. O que a gente precisa é não perder a dimensão daquilo que eu chamei de mosaico de atividades. Não se permita fazer só uma coisa, porque aí você se aliena das outras. Alienar vem do latim alienare, abrir mão de. Você abre mão de outras coisas e acaba potencializando uma atividade única que pode ser ansiogênica, né? Um beijo para Beth Souza, que está acompanhando aí a gente também. Como abstrair em meio a tantas informações? O Emerson, a gente tem que desligar, cara. A gente tem que desligar. Teve um dia, eu passei 2 dias assim, só vendo informação básica no Facebook, assim, desliguei televisão, né, fui ler um pouquinho, fui fazer outras coisas, fui ouvir música, né, liguei meu Spotify, fui fazer playlist. Esse controle é nosso, né, e a gente não pode perder o controle dessa abstração aqui, tá? O que mais? Vamos ver aqui. A Delci falou uma coisa interessante, Delci Pedraça, ela disse assim, olha, o que me ajuda muito é a fé, mas acho importante cada um buscar aquilo que faz sentir bem. Buscar Deus ajuda muito, no meu caso, né?
Nós aprendemos na faculdade de psicologia que o ser humano é biopsicossocial, né? Ele é biológico, ele é psicológico, ele é social. E qualquer uma dessas dimensões, quando ela é afetada, se o meu biológico não está bem, o meu psicológico não vai ficar legal e minhas relações sociais vão ser prejudicadas. Mesma coisa, se meu psicológico não está bem, vai afetar meu corpo, eu vou ficar doente, vai ter doenças psicossomáticas e eu também vou ter o meu social prejudicado. E se eu tenho problema de relação social, isso vai atingir o meu psicológico e por sua vez vai desequilibrar também o meu físico, o meu biológico. Então são dimensões que estão ligadas aí. Além dessas 3 dimensões que a gente estuda bastante nos cursos de psicologia, existe uma 4ª dimensão atravessada aí, que é a espiritualidade, que eu acho fundamental. Cada um tem a sua relação com o divino, sua relação metafísica, seja Deus, seja Jeová, seja uma luz, seja uma energia boa, seja Buda, seja Oxóssi, enfim. O importante é que você também use a espiritualidade para trazer essas energias boas, acenda um incenso, acenda uma vela, se você crê que isso lhe faz sentir bons fluidos. Nós estamos numa guerra, e para a guerra, qualquer tipo de ação que nos defenda é bem-vinda e é válida, né? Que mais? A Larissa está dizendo o seguinte, Larissa Glória: os afazeres domésticos nesse momento me dão um senso de utilidade, já que estou afastada do trabalho. Ao mesmo tempo, o confinamento em família gera uma sobrecarga física, qual eu não tinha no trabalho. Achar um equilíbrio está difícil. A palavra é essa, é equilíbrio. Né? O muito para cá, o muito para lá vai pesar. Então, o exercício é o exercício do equilíbrio, é o exercício dessa multidimensionalidade de atividades que a gente precisa fazer. A gente não pode chegar e achar que vai, por conta do isolamento, trabalhar. Tem um monte de casos de professores que estão tendo burnout, aí, que estão chorando, estão tendo ansiedade, porque tem que preparar a aula e estão trabalhando muito mais do que trabalhariam em presencial, além de ter ansiedade de ter que lidar com uma ferramenta com a qual não sabe lidar direito, está aprendendo ainda. Então, hoje mesmo passou na minha linha do tempo uma professora falando sobre isso e com os olhos cheios d'água, né? Porque ela não está dando conta disso. Então não se cobre muito não. Há limites para as coisas, entendeu? Não se cobre muito não. Faça aquilo que é necessário fazer, mas tente também achar esse ponto de equilíbrio aí. O que mais? Angélica diz: a forma de encarar o mundo e as pessoas nunca mais será a mesma. Não, não será. Porque a gente está vivendo aquilo que eu chamei de um acontecimento. Né? O acontecimento é quando, discursivamente falando, é quando um fato acontece que a partir dali a gente não pode mais falar do mesmo jeito sobre determinadas coisas. Um exemplo, nos 500 anos do Brasil, né, no ano 2000, foram feitas várias discussões a respeito de descobrimento do Brasil, como que era descobrimento, se aqui a gente já tinha os índios, e uma série de questionamentos a respeito desse termo descobrimento do Brasil. A partir desse acontecimento, dessa celebração dos 500 anos, não se fala mais em descobrimento do Brasil. Se você pegar os livros de história, você vai ver que fala em chegada dos portugueses, em achamento do Brasil, daquilo que viria a ser chamado Brasil, mas o termo descobrimento do Brasil virou um nonsense, um não sentido por conta desse acontecimento. Essa situação que o corona está trazendo para a gente também, ela é um acontecimento, e muitas mudanças vão acontecer a partir disso. Né? A pergunta que a gente deve fazer agora, aproveitando exatamente até o isolamento social e esse tempo que a gente tem, quais as mudanças que eu quero para mim, para a minha vida, né? O que eu quero recuperar daquilo que foi perdido, das pessoas que eu deixei para trás e que me importam ainda, o que eu não quero mais para a minha vida, que me fazem mal e eu posso abrir mão. É uma hora de reflexão mesmo. O que mais? Vamos ver lá. Agradeço as pessoas que estão gostando, aqui estão palavras de agradecimento. Isso, né? Esse sentimento de transformação e mudança interior. Parece até lugar comum, e a gente já ouviu isso várias vezes, que o vírus que está lá fora fez a gente voltar um pouco para dentro. Né? Necessariamente a gente tem que olhar para dentro também. A gente podia assim, discutir uma série de outras coisas, né? Por exemplo, como tratar isso com as crianças, como falar, né, disso tudo que está acontecendo para as crianças aí. É importante ter informação qualificada, achar a linguagem correta para elas, não mentir, né? Mas também não criar pânico,
não mostrar para elas que a situação está em descontrole. Não, a gente está fazendo o que tem que ser feito e que isso vai passar como outros momentos ruins vão passar. E as crianças, elas precisam também passar por momentos de frustração na vida e momentos de ansiedade e medo, que isso faz parte da própria construção da personalidade também. Não adianta a gente proteger demais, fazer como no filme A Vida é Bela, né, que é um belíssimo filme, e fingir que no campo de concentração, que o campo de concentração é um jogo. A gente precisa ser real e sincero com as crianças, mas achar também a forma para falar de acordo com a maturidade de cada um. Tem gente que está sugerindo fazer meditação no YouTube. Boa noite para quem está dando boa noite. O mundo passa por transformação, grandes transformações em todas as áreas, sim. É uma revolução histórica. Né? Não encontraremos o mesmo mundo de antes. Já não é mais o mesmo mundo de antes. Isso é importante, a linguagem é importante. Marcelo Dias está lembrando aqui essa mudança, né, que as pessoas estão fazendo na utilização do próprio termo. A locução isolamento social estão mudando para distanciamento físico, porque a gente, mais do que nunca, a gente não pode se isolar socialmente. A gente precisa se conectar e aproveitar as tecnologias de informação e comunicação para isso, que a gente está conversando exatamente usando uma delas. É hora de ligar para as pessoas que a gente gosta, é hora de falar em vídeo, é hora de refazer amizades desfeitas por besteira. É hora de pensar num momento de aproximação e de aumento dessa liga social, porque é isso que vai fazer a gente se sustentar como comunidade, como sociedade. As pessoas estão refletindo sobre a diminuição da poluição no mundo. A Bruna está trazendo... tem uma série de desdobramentos aqui, né? O Ernesto está falando o seguinte: analisando de uma maneira mais profunda nessa pandemia, é claro que tem muitos pontos negativos, principalmente na saúde e economia, mas vi algumas coisas positivas. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho assim que todo remédio é veneno. Ele depende da dosagem do paciente. Como eu disse, ninguém precisa bater palmas e dar boas-vindas ao coronavírus, né? Louvar sua presença, porque ninguém queria isso, mas também nós não vamos ser inteligentes se a gente não refletir sobre todos os deslocamentos que ele necessariamente nos faz ter. Né? A gente precisa ser inteligente, a gente precisa pensar no que a gente quer a partir do aprendizado que a gente teve, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista, enfim, todos os pontos de vista possíveis. Era isso, gente. Eu acho que foi uma conversa muito bacana, muito proveitosa, né? Cuidem da cabeça de vocês, né? Se acham que não dão conta, procurem um profissional, uma escuta qualificada, um psicólogo, um psiquiatra. Procure alguém que vai te dar esse acolhimento que por vezes a gente não consegue sozinho, porque uma outra coisa que ficou muito patente nessa situação agora do isolamento, né, físico que a gente está vivendo, é exatamente essa incapacidade de viver sozinho. Também a literatura já nos diz isso há muito tempo: nenhum homem é uma ilha. Né? A gente precisa ser capaz de entender as nossas limitações humanas, a nossa falibilidade humana, e que a gente só é gente quando a gente se dá a mão, né? Ainda que virtualmente, no momento em que a gente não pode se dar a mão fisicamente por conta de toda essa situação. Então era isso, eu queria agradecer aqueles que permaneceram até o final e me colocar à disposição aí, tá? De qualquer coisa aí, depois a gente conversa mais, quem sabe a gente faz outra live sobre outros assuntos específicos. Se vocês tiverem alguma sugestão de algo que eu possa abordar aqui, também a gente conversa depois, tá bom? Era isso, cuidem de novo, cuidem da cabeça de vocês, isso vai passar, amanhã há de ser outro dia, e a gente precisa ter paz de espírito, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar que as coisas vão melhorar, e que depois de tudo isso, sabe, dessa onda pesada, vem uma onda zen, como diz a música, tá bom? Um abraço, se cuidem, se protejam, fiquem em casa e cuidem dos seus. Façam a sua parte nesse controle dessa pandemia que veio aí para mudar o mundo, que veio aí para dar uma sacudida geral na nossa existência. E a gente não vai ser inteligente se a gente não parar para pensar no que mudou nisso tudo, tá bom?
Um beijo muito grande. Boa noite. Fique com Deus aí.